KNCR11, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, gerenciado por uma das maiores gestoras do Brasil, que é a Kinea hoje, e que paga aproximadamente 14,22% de dividendos anual. Porém, esse valor deve cair nos próximos meses e eu vou explicar ainda nessa avaliação o porquê desse valor cair de distribuição anual de dividendos. Consecutivamente, a distribuição mensal também vai cair, né, obviamente. E não somente isso, nós vamos fazer uma avaliação completa desse fundo imobiliário. Então estamos aqui na Status Invest, estamos aqui com o KNCR11, o Kinea Rendimentos Imobiliários, um fundo que custa hoje R$ 97,40 por cota, tem uma distribuição de 14,22% de dividendos anualmente, que deve reduzir com o passar dos próximos meses. Eu vou explicar lá no relatório essa redução também. E, inclusive, esse aqui foi o preço teto que eu encontrei para a aquisição do KNCR11, de acordo com a sua exposição de risco. Por ele ser um fundo de papel, ele tem uma exposição um pouco mais esticada do que um fundo logístico e tijolo, que eu já expliquei, inclusive, aqui no canal, o porquê. Lembrando que, se você vai comprar o KNCR11 ou está entre comprar qualquer outro fundo imobiliário sem ser o KNCR11, você deve sempre avaliar um fundo imobiliário do mesmo segmento com um fundo imobiliário do mesmo segmento. Não vai avaliar um fundo de papel com um fundo de tijolo, não vai bater os dados e informações ali. É a mesma coisa que você comparar um pato com um elefante, não dá certo. Então sempre compare um fundo de papel com um fundo de papel, um fundo híbrido com um fundo híbrido e assim em diante, tá? Então temos aqui alguns dados bem simples, né? E temos aqui os últimos 5 anos do KNCR11. Ele tem sim grandes oscilações, chegou aqui em R$ 107, caiu para R$ 81 na pandemia, né? Recuperou rapidamente para 95 e agora ele está em 97, né? Subiu um pouco mais até 102, 101 reais, muito por conta de influências externas em relação a taxa de juros. Eu vou explicar lá no relatório por quê, tá? E descendo um pouco mais, temos mais fatores relevantes aqui. Eu vou até começar a riscar a tela para ficar mais em evidência, tá? Olha só, o valor patrimonial justo por cota dele é de R$ 100,87. Ou seja, ele está descontado com o P sobre VP de 0,97. Ele deveria custar R$ 100,87 e está custando R$ 97. Está descontado, né? O seu valor em caixa de 4,54%, que representa 261 milhões de reais em caixa, é um caixa robusto, não é, tipo assim, maravilhoso, mas é relativamente bom para um fundo de papel. Até porque ele não tem que fazer manutenção imóvel, ele não tem que ficar adquirindo novos imóveis e fazendo giro ali de carteira. Só ele vai girar os papéis só, né? Mas ele tem um caixa ok, né? Aqui uma média de crescimento de DI ok também para o fundo de papel e mais outra média ok dos últimos 3 anos. O número de cotistas de 245 mil cotistas, né, atualmente, é um número bem relevante, inclusive para o mercado hoje, que está em expansão ainda, que deve crescer muito mais. E olha só, liquidez média diária de 11.988.007. É uma excelentíssima liquidez média diária, né? Digamos assim, são poucos fundos imobiliários hoje que têm uma liquidez próxima desse valor. Acredito eu que muito por parte desse fundo imobiliário ser negociados não só por investidor pessoa física, CPF, mas por CNPJs também e por outros fundos. Outros fundos adquirem o KNCR11 também. Último rendimento de R$ 1,15, o rendimento médio dos últimos 24 meses de R$ 1,01, acima, geralmente acima de 1% ao mês, tá, que ele paga. E o próximo rendimento também de R$ 1,15. Porém, o rendimento, se você for perceber, ele é um pouco menor, saiu de 1,17 para 1,1622, tá? Então caiu um pouquinho o rendimento e aqui você tem a média de dividendos, né? Você tem uma barriga, e eu vou explicar essa barriga agora para você aqui, ó. Basicamente você tem uma barriga, você começa em 2016 com um patamar elevado, você tem uma queda, você vai tendo uma barriga em 2020 e você volta a subir agora no patamar de 2022 e 2023. Por que você teve essa barriga aqui, tá? Essa barriga se dá pelo fato do KNCR11 ser muito ligado com o CDI, com taxa de juros, tá? Os seus papéis está muito atrelado ao CDI e às taxas de juros. Consecutivamente, você teve uma taxa de juros muito baixa, uma Selic muito baixa por volta de 2020 aqui e 2021, basicamente. Começando em 2019, tendo uma queda, depois uma ascensão novamente em 2022, tá? Essa taxa Selic mais baixa, ela retraiu as outras taxas, consecutivamente você teve um reajuste nos contratos ligados ao KNCR11.
tá? E esses também tiveram que sobreviver aí à pandemia, então consecutivamente você teve essa queda bem brusca na distribuição média do KNCR11, porém ele vem se recuperando, ele vai se estabilizar agora nos próximos meses também, acredito eu, tá? Aqui mais detalhes sobre os rendimentos, descendo um pouco mais, detalhes sobre o KNCR11, tanto o CNPJ do fundo, o início do fundo 2012, tem 11 aninhos, né? Aqui o pregão, o nome do pregão, que é o prazo determinado, né? Até porque não tem fim, basicamente pré-determinado. O segmento títulos e valores imobiliários, que é o mesmo segmento da Ambima aqui, e o administrador, que é a Entregue, né? Não é o gestor, tá? A Entregue está ligada ao Itaú, tudo bem? E aqui o segmento papéis, gestão ativa, obviamente eu só vou fazer avaliação, basicamente, de fundos de gestão ativa, e eu também só compro fundos de gestão ativa, tá? E para você, recomendaria o mesmo, que é muito melhor do que uma gestão passiva, por exemplo. Descendo mais, temos vídeos e informações sobre ele aqui. E aqui um valor importante, tá? Não que seja o mais importante para um fundo de papel, porém importante, que é a evolução do seu patrimônio líquido. Então ele vem escalando aos poucos, né? A tendência é que ele suba cada vez mais, né? Visando o crescimento. Caso ele venha a cair, você tem que sair desse fundo, que ele não está mais tão atrativo, né? Então a tendência é ele subir cada vez mais o seu patrimônio líquido e você vai adquirindo cada vez mais cotas, tudo bem? Aqui um resultado, eu não vou me estender muito nessa parte, porque é um pouco mais complexo, né? São dados mais financeiros, mais brutos aí, pra gente poder analisar, mas a tendência é que sempre tenha que melhorar dessa direção para essa, tá? Sempre da direita para a esquerda, melhorando os números, as dívidas caindo e os lucros subindo, tudo bem? É bom você avaliar dessa forma. Olhando aqui, você tem o número de cotistas saindo de 68 mil cotistas, um quarto de milhão, né? 0,250 mil cotistas aproximadamente. Número de cotas emitidas de 39 milhões para 57 milhões, eles captaram mais recursos, é claro, o patrimônio deles subiu. Consecutivamente eles captaram mais recursos para adquirir novos papéis, né? Aqui os ativos saindo de 3,8 bi para 6,24 bi, né, em ativos imobiliários, tá ligado aos setores imobiliários. Aqui despesas com administrações não colocaram, mas tem, eles cobram taxa de administração. Aqui necessidade de liquidez teve aí uma queda, né, foi positivo. Descendo um pouco mais, tem aqui total investido, você pode descer que você vai ver que a maioria são CRIs, né, 99% do fundo é CRI. E aqui tem algumas LCIs também, né, aqui 257 milhões em LCIs ele não tinha e começou a adquirir aí recentemente, tá? Aqui alguns valores a pagar e encerramos por aqui. Aqui demonstração trimestral, não vou entrar nesse aspecto, vamos descer aqui valores a receber. Temos alguns picos, né, que são vendas, alguns contratos ali que vencem e tudo mais. O caixa ele vai oscilar sempre, como eu já expliquei em outras avaliações, caixa ele sempre oscila. Ele tem momentos muito positivos, quase 1 bilhão de caixa, e quedas. Por quê? Você tem, basicamente, vendas e aquisições, tá? Então ele vai crescendo, vai sendo reduzido a todo momento o caixa desse fundo imobiliário ou qualquer outro fundo imobiliário. Valores a pagar, aqui as despesas você pode avaliar, é melhor você olhar isso no relatório, inclusive. E descendo um pouco mais, temos o portfólio. Quando a gente fala de um fundo de papel, nós temos LCIs e CRIs, não foge disso, né? Caso ele tivesse mais imóveis, mais ativos aqui dentro, ele se caracterizava como híbrido e não fundo de papel exclusivamente, né? Aqui os CRIs, né, o certificado de recebíveis imobiliários, que são os papéis, temos aí várias páginas aí de papéis, né? E nós vamos avaliar melhor esses papéis já, tudo bem? Descendo um pouco mais, temos os FIIs com o KNCR11 no portfólio, né? Desde aqui de 0,69 de posição até descendo, é uma posição bem significante, que é de 0,006% no seu portfólio, 327 cotas, tá? Até uma cota aqui no MGCR11 deve ser um fundo bem pequenininho, né? E aqui abaixo temos os comunicados, tá? É muito importante você sempre ficar atento aos comunicados, porque é aqui que eles vão informar algo mais profissional para você e algo mais direto para o investidor / cotista desse fundo. Essa outra parte nós avaliamos aqui no Status Invest, ela é importante? Claro que é, para você ver a saúde desse fundo, como que ele está indo. Só que você entender a cabeça do gestor e, claro, confiar no gestor, que é o primeiro ponto, né? Até porque se você não confia no gestor que está gerenciando aqueles imóveis, aqueles papéis de um fundo imobiliário, você não compra aquele fundo imobiliário, não faz sentido adquirir aquele fundo imobiliário. E para você saber avaliar o gestor, a qualidade do fundo, da maneira que eu estou fazendo aqui, só que de uma forma muito mais detalhada, todo o passo a passo, inclusive com acesso a uma planilha completa e automática de fundos imobiliários que ajuda você a comprar e vender os seus fundos imobiliários na hora certa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu treinamento chamado Mestre dos Fundos Imobiliários, onde eu ensino você todo o passo a passo de como investir em fundos imobiliários e gerar renda mensal com esse mercado, inclusive avaliar os melhores fundos e encontrar os melhores fundos imobiliários do Brasil, tá? Inclusive está com desconto de R$100, aproveite essa oportunidade que vale super a pena, tá bom? Descendo aqui, nós temos aqui o relatório, tá? Vários relatórios. O que mais interessa pra gente é esse aqui, ó, relatório gerencial.
tá? Que é o último que saiu, geralmente você olha o último. Nesse relatório, você tem todas as premissas desse fundo, desde basicamente o foco, o norte desse fundo imobiliário, até as previsões futuras e os planejamentos futuros do gestor desse fundo, que no caso é a Quineia. Então temos aqui a NCR11, o objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa, de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários. CRIs, ele rende em média 105% do CDI líquido de imposto de renda, tá? Aqui alguns detalhes, que eu já expliquei esses detalhes aqui. Inclusive temos aqui o CDI mais 2,41% ao ano, que é o que é a média do fundo aí hoje, tá? Lembra que eu falei para você que ele caiu lá em 2019, 20 e 21 por conta das taxas de juros? Olha aí, porque ele está 98 ponto alguma coisa por cento atrelado ao CDI. E é aqui que você encontra essas informações. Então é importante você entender que agora, no momento que nós temos um período de taxa de juros sendo reduzida no Brasil, provavelmente hoje a Selic vai cair, né? Vai cair aí 0,25, 0,50, 0,75 pontos de fato a menos na Selic. Você vai ter também uma redução no pagamento de dividendos desse fundo imobiliário. Então você tem que saber como que encaixa esse segmento e todos os outros segmentos na sua carteira de investimentos. Por quê? Você tem que ter tanto fundos imobiliários que estão protegidos desse movimento de redução da taxa básica de juros, até fundos imobiliários como o KNCR11 que se aproveitam de uma taxa de juros maior para você ganhar mais e receber maiores dividendos, tá? Então você tem que ter um equilíbrio na sua carteira de investimentos de vários segmentos e várias propostas diferentes, inclusive dentro do mercado de fundos imobiliários. Descendo aqui, você tem aqui mais uma posição sobre o período, eles explicam um pouco mais sobre a posição deles, os principais movimentações da carteira, eles vão explicar aquisições e tudo mais que eles estão fazendo. Olha só, no mês de junho realizamos um investimento em uma nova operação no valor de 65 milhões no CRI CD Cajamar. Detalhes abaixo, ele vai explicar essa aquisição e as garantias a FCF e FR, tá? E aqui ele explica um pouco mais também. Descendo aqui, você tem o resumo da carteira hoje do KNCR11. 98,9%, CRI 0,6%, com o indexador CDI 98,9%. Com o indexador inflação, vou até marcar aqui com aqui, CDI 98,9%, 0,6% indexado à inflação mais uma quantidade, mais 11,47%, já aqui mais 2,41% e o CDI. E LCIs 4,5%, em caixa tem 3,5%, total de 107,3% do valor aqui alocado, tá? E aqui você tem o yield médio da curva, o prazo médio de cada um dos contratos, tá? Atrelados aos CRIs atrelados ao CDI de 5,6 anos, CRIs atrelados à inflação de 3,8 e os outros são prazos abertos porque não é finito, né? Não tem um contrato finito aqui. E o duration de 2,6 no caso aqui da inflação, tá? Aqui a alocação. E a alocação 99,5% em CRIs, tá? Certificados de recebíveis imobiliários, papéis, basicamente por isso que ele é um fundo de papel, obviamente, tá? Aqui você tem uma negociação de liquidez, basicamente a cota patrimonial e a cota de mercado, você tem um desprendimento, né? Mas ele não é tão grande assim, ele fica meio que próximo, né? Nas oscilações, ó, você tem tanto para cima quanto para baixo, quanto o valor lateralizado, como está acontecendo agora, porque você não teve muitas mudanças na taxa de juros, tá? Aqui abaixo, informações contábeis, né? Você tem mais informações contábeis que a gente deu uma olhadinha, né? Resultado gerado no mês de R$1,18 por cota, resultado distribuído no mês R$1,15, tá? E reserva acumulação distribuição 0,28 centavos por cota, tá? Aqui, rendimentos mensais, ele vai explicar um pouco mais, cota diária, a variação que você tem, aqui inclusive o spread de taxa de administração. Aqui em cima, e aqui tem a taxa da DM, tá? De 1,08% ao ano. É uma taxa super plausível, super tranquila também, tá? Inclusive pelo desempenho desse fundo imobiliário. E descendo um pouco mais, essa parte me interessa muito, eu quero deixar bem claro para você, que são aqui os papéis, né? Você tem o ativo, que são CRIs, o código do ativo, tá? E o devedor. É muito importante você entender quais são os devedores, quem são eles, quais empresas estão devendo para esse fundo imobiliário. O emissor aqui, né, dessa dívida, basicamente, né, a securitizadora. O indexador, que sempre é o CDI, a maioria é o CDI. E a taxa de aquisição, que é o CDI mais esse spread, né? Aqui o saldo de curva em milhões, né? Que é um saldo que começa do maior para o menor, tá? E aqui a porcentagem da carteira que está exposta a esse ativo. O que você deve olhar de maneira geral aqui, tá? A exposição da carteira, se ela for muito grande em apenas um ativo ou em apenas um grupo, já cria um risco um pouco maior.
Como você pode ver, ela tá bem pulverizada, né? A não ser esse Bookfield que pegou os do top 4 tem 4 aqui, né? Então o Bookfield tem que dar uma atenção especial para essa Bookfield, mas ela estando bem, você tem uma tranquilidade maior, porque ele é um fundo bem diversificado no quesito de papéis, né? E tá bem diversificado aqui em várias empresas, inclusive temos a Magazine Luiza aqui com uma fatiazinha bem pequena. Essa aqui me preocupa porque a Magazine Luiza não tá boa das pernas não, mas de modo geral você tem boas empresas aqui. É legal você avaliar pelo menos uma vez a cada 3 ou 7 meses, tá? Esse fundo imobiliário aqui. E aí olhar como que estão os contratos, até a mesma validade dos contratos, você pode ver nesse relatório, você vai encontrar mais informações aqui também, tá? Eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas de modo geral, a minha opinião sobre o KNCR11 ele é um fundo de papel que vai se aproveitar de uma taxa de juros um pouco maior, até porque o seu indexador é o CDI. Agora com a redução da taxa de juros, ele não vai ficar tão mais atrativo quanto outros fundos imobiliários. Só que eu tenho ele na minha carteira, eu tenho uma exposição de R$5.000 hoje no KNCR11. Acredito que com a estratégia correta vale a pena ter na sua carteira de investimento. Não é uma indicação de investimento, mas sim para você observar esse fundo imobiliário com a sua avaliação, com a sua ótica de investimento que você já tem hoje e considerar a aquisição dele, tudo bem? Então é isso, é um bom fundo imobiliário, é uma boa gestora, tem bons números, ele tem bons papéis hoje também, então por isso que eu adquiri esse fundo imobiliário e por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, tá? Gostou desse conteúdo? Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, deixa aquele gostei e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula e aproveite a promoção do meu curso sobre fundos imobiliários que vale super a pena também. Até mais, um grande abraço e te vejo em uma próxima.